Pessoal, nós estamos aqui falando da Coreia do Sul, da cidade de Chaoan. Viemos conhecer a cidade onde mora a nossa filha. Viemos descobrir um pouco sobre tudo, né? Vive, o que passa, o que pensa, né? O que acontece. Seu filho decidiu morar fora e veio para a Coreia, né? E não tem a oportunidade de vir aqui e conhecer. Então nós viemos aqui conhecer. Então acompanhe o nosso canal, nós vamos falar sobre isso e tudo mais. A gente vai falar com vocês da segurança que a princípio passa na nossa cabeça. A gente não sabe o que vai acontecer. É o outro lado do mundo. É um país que a gente só ouviu falar, né? Então a gente se enche de insegurança. Será que vai ficar bem? Será que não vai? E a gente julga o outro pelo que a gente conhece, que é o nosso país, que está tão violento e tão inseguro para todos nós, e a gente fica cheio de medos e acha que vai ser assim em todo lugar, e não é bem assim. Então, pessoal, a Coreia do Sul ela é muito além do K-pop e do dorama, né? Me impressionou é um país extremamente seguro, é um país extremamente tranquilo, tudo muito organizado, muito limpo, as pessoas são muito simpáticas, então são coisas impressionantes. A gente se sente mais seguro, mais tranquilo, né? A gente acalma o nosso coração como pais de uma filha que mora longe, né? Essa é a verdade. E aí a gente fica assim muito chocado, mas pro lado bom, sabe? Que é uma sociedade que ela investe muito no coletivo. O coletivo está impresso em cada ser. É muito importante isso. O individualismo aqui não conta, sabe? Então, isso torna uma sociedade muito mais fortalecida. Você vê pela história, pelo crescimento rápido que houve para a Coreia. A voz da família é extremamente importante. O núcleo familiar tem um valor inestimável. E a gente fica muito impressionado positivamente com tudo isso. E no mais, a gente vai desvendando para vocês as curiosidades bacanas que tem aqui. Né? Não é só comida gostosa, gente, tem muitas outras coisas interessantes. É um país rico de cultura, né? Rico de... Eles pensam tudo nos mínimos detalhes, é muito curioso isso, né? E sempre, volto a dizer, pensando no bem comum, na comunidade toda, né? Que isso é muito importante. Como eles trabalham, como todo mundo trabalha o dia, passa o dia fora, só chega em casa à noite, né? Então eles têm equipamento para limpeza de casa, robozinhos, como nós já temos também, né? Mas assim, a oferta aqui é maior, né? Tecnologia que ajuda a facilitar a vida, o dia a dia das pessoas, né? Tem saúde, tem uma grande oferta, e nós vamos também falar sobre isso, né? Da saúde, da educação, né? Isso. Vamos explorar bem, né? A gente acabou de chegar, nós temos 2 semanas que estamos aqui. E aí a gente ficou pensando nisso, que pode ser que tem tantos pais que os filhos vão embora de casa, né? Que não tem a oportunidade de vir e saber, né? Por onde o filho anda, como que é, tirar essas dúvidas que pesam no nosso coração, né? Não é logo ali na esquina, ele não mudou de estado, né? Ele não está só a 2.200 quilômetros, ele está do outro lado do mundo. Então, se o seu filho vai precisar de você, ou sua filha vai precisar de você, chamar por você, é, é muito longe. Então a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Então a gente está justamente buscando mostrar para vocês, tranquilizar esse coração de pai e mãe. Nossa filha já mora aqui há quase 2 anos, né? Morava conosco, nós atualmente moramos em Portugal, né? Saímos do Brasil, Recife. Eu sou de Recife, minha esposa é de Brasília, então nós saímos de Recife, fomos morar em Portugal, no interior de Portugal. E hoje nós estamos aqui na Coreia, depois de 2 anos que nossa filha veio para cá, para nos tranquilizar. E queríamos então compartilhar isso com vocês.
E a gente já passou por mudanças também, né? Nós saímos do Brasil e fomos para Portugal para começar uma nova vida, porque nossa filha também queria fazer faculdade lá na Covilhã, em Portugal. Então a gente sabe o que acontece nas mudanças, a adaptação, costumes diferentes, o povo é diferente. E, gente, a gente precisa ter consciência quando se muda para um país de que o país não tem que se adaptar, gente. Nós é que temos que nos adaptar ao país. Então é muito importante que quando você faz uma escolha de sair do teu país, estuda a respeito. Veja o costume, as tradições, respeite, né? Você que tem que se adequar, sabe? Você que tem que se moldar ali à cultura das pessoas, né? Isso é questão de educação, sabe? A gente precisa ter essa sensibilidade, né? Que são muitas coisas, muitas diferenças. O português do Brasil não é o mesmo português de Portugal e todo mundo já sabe disso. Agora você imagina a Coreia, é uma língua extremamente difícil, né, para nós, que a sonoridade, ela é muito sonora. Então a gente tem dificuldade de falar algumas palavras e tudo, e não é tão fácil assim, precisa de estudar também. Aí a gente quer desvendar tudo isso para vocês. E aí vocês vêm com a gente, pra gente fazer isso juntos. Então, a gente vai levar vocês. Aqui tem muito parque, muito. Onde você anda, é como se fosse. Ah, e sabe que lembra muito o nosso país, Brasil? Lembra porque os prédios são bastante parecidos e agora parques aqui é como se fosse, por exemplo, cada quadra tem um parque. E aí é legal porque eles têm muitos equipamentos, né, amor? Então, lembra muito Brasília. Brasília, nas quadras tem a super quadra, que tem um pequeno parque, tem o Parque Central de Brasília, muito procurando integrar a natureza com a construção, com as obras, com o desenvolvimento. Então aqui eles têm muita oferta. Nós vamos conhecer o outro parque que tem aqui ao lado, um parque de esporte, onde a gente vai ter a oportunidade de ver vários equipamentos durante o percurso de caminhada, né, procurando a melhoria de qualidade de vida das pessoas, né. Vemos tudo muito bem arborizado, lembrando que nós estamos agora em março. Ainda estamos numa temperatura baixa, ainda final de inverno. E temos aqui temperatura hoje de 3 graus, 4 graus. Ontem mesmo nevou, né? Nevou pouco aqui, mas nevou, né? Então as árvores não estão nesse período ainda com folhas, mas a gente pode observar que tem muita quantidade de árvores. Muito. Pássaros, muitos pássaros, principalmente corvo. A gente identificou aqui muito corvo. Que achamos tudo muito bonito, estamos achando tudo muito belo, né? Muito gostoso de conhecer. Pessoal, e é bom lembrar de uma coisa, né? Detalhe, nós estamos falando de Chaoan, perto de Busan. Então, cada cidade é uma cidade diferente, é igual no Brasil. Aqui eu posso falar de coisas que tem aqui e não tem em Seul, por exemplo, né? Então a gente está falando especificamente de Chaoan, tá bom? Nesse momento nós estamos visitando, então nosso foco vai ser essa cidade, né, que é muito próxima a Busan também. Tem grandes ofertas de transporte para lá, ou quem não tiver carro, porque aqui anda-se muito bem, não precisa ter carro para ir para o lugar. Lógico, o carro sempre vai ajudar, sempre dá uma mão na roda, como se diz, mas aqui você tem uma oferta de transporte público, né? Falando em transporte, nós podemos ver as bicicletas aqui, ficam na rua, né? Você pode, através do aplicativo que existe aqui, como existe no Brasil, o aplicativo você pode alugar uma bicicleta e explorar a cidade como um todo. Ela é muito gostosa também, a cidade, porque a maioria é plana, apesar que ela é cercada de montanhas, mas ela é plana, né? Onde fica realmente a cidade, que é muito bom de caminhar, muito bom de se divertir. E a gente tá falando de plana porque Covilhã é? Covilhã é subidas e descidas. A Covilhã é só É pior do que as ladeiras de Olinda. Exatamente. Covilhã você está subindo ou está descendo. Há um parque aqui próximo, como eu já falei, que é um parque de esporte, fica do outro lado da via. E nós temos essas travessias. Aqui, por exemplo, não existe uma faixa de pedestre neste local, mas a maioria existe.
Então nós temos esse túnel, né, que também ele serve como travessia da autovia e como abrigo Vamos também, indo. né, em caso de houver uma emergência. Lembrando que você sempre vai ter essa marca Essa informando, plaquinha essa sinalizando. placa, né? Que é um abrigo, uma diversidade, né? O que preciso for. Né? Então as pessoas aqui podem ficar. Vamos conhecer um pouquinho então? Vamos descer para a gente conhecer. Como toda na sociedade organizada, a gente pode ver nas escadas que existe o lado de subida, o lado de descida bem sinalizado. Né? Mantenha a direita, mantenha-se a esquerda. Né? Então, tudo bem organizado, tudo muito bem sinalizado para as pessoas que têm alguma deficiência. Alguns vão dizer que não existe acessibilidade, com certeza, para cadeirantes, mas partindo da que é uma sociedade coletivo, tem a preocupação do próximo, então com certeza uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção vai ser ajudada, né? A descer, a subir, isso a gente percebe que é deles. Para você ter uma ideia, então, por exemplo, uma via, em muitos países acontece, aqui também acontece, uma via que tem um acidente, todos os carros abrem a via para que a emergência possa passar. Todos os carros vão à esquerda, vão à direita, deixando um meio livre para os carros de emergência. Então existe uma preocupação, né? Volto a dizer, não é só aqui, existem vários países, alguns locais, né, que isso também acontece, no nosso país também. Né? E a cidade está sempre em construção, né? Eles vão observando o que está sendo necessário para a sociedade e vai fazendo as mudanças, como todo país, gente. Tem as suas qualidades, os seus defeitos, como todo lugar, né? Mas a gente quer ressaltar a segurança espetacular. Você anda tranquilamente, de dia, de noite, seu celular, a câmera que está nos filmando agora, celular, bolsa. Você esquece alguma coisa em algum lugar, a coisa fica ali, depois você vai lá buscar. O engraçado é isso, gente, é que aqui, para marcar a mesa, vindo de Seul para cá. E aí, sabe essas lojas de conveniência, essas lojinhas que separam no meio da estrada? Para você tomar um café e ir ao banheiro? Gente, aqui é tudo mega, vocês não estão entendendo. A gente ainda vai fazer essa filmagem para vocês, mas é tudo extremamente grande, porque é um país populoso, né? E a gente não tem muito essa dimensão. E aí a pessoa tinha deixado o celular na mesa e foi buscar o prato de comida. E eu falei, Lelê, olha ali, esqueceram um celular. Ela, mãe, liga não. Eles estão só marcando a mesa. Outro lado também, além da segurança, outro lado também que é muito característico do coreano. A gente vê assim nas ruas, todos eles são meio fechadão, assim, meio sisudos, sabe? Você acha que eles estão, assim, são muito sérios, mas é a característica deles, né? Eles falam baixo, não tem esse alarde como a gente tem, de falar alto, de gesticular muito, mas são super simpáticos, super acolhedores. Né? A gente foi no restaurante e eles, obviamente, percebem que somos estrangeiros pelas nossas características e a senhorinha muito simpática deu refrigerante pra gente. Então que a gente observa, isso foi um fato que aconteceu, a gente observa que eles são muito simpáticos. Eles querem interagir com você, né? Mesmo com a barreira da língua, mas eles querem interagir. A gente, como bom brasileiros que somos, né, a gente vai desenrascando, né? Gesto, comida, né, a gente vai interagindo com eles. Mas a maioria grande são simpáticos, que a gente teve contato. Eles querem realmente te ajudar a conhecer, participar. E eles acham maravilhoso, né? Que a gente está experimentando toda a culinária deles, né? Então eles acham super interessante. Estamos no sentido acolhidos. A verdade é essa, né? E a gente também se sente muito honrado, felizes, porque a nossa filha está bem inserida. Antes eu me questionava mesmo sobre a adaptação, se seria agradável, se teria algum problema, porque mãe e pai pensam tanta coisa, né, gente? A gente fica pensando, meu Deus, será que ela vai se adaptar? Será que ela vai
comer bem? Será que ela, né? Todas essas questões. E aí você chega, você vê que ela está super adaptada. Claro que não é fácil a jornada, né? Aquela coisa da língua, a gente sempre pensa sobre fragilidades do ser humano, né? E você muda completamente do seu mundo, né? Seu mundinho ali. Você está adaptado e tal. E aí você vai para um país que você não tem nenhuma referência, né? Porque a única referência é do K-pop, né? Os doramas, Dorama isso não reflete a não é referência. realidade. Né? É como se você falasse das novelas para o Brasil, isso não conta como que é a sociedade de fato. Né? Só você mesmo estando aqui para saber. E aí a gente percebe que existem, claro, suas dificuldades, não é só maravilhas. Existe aquele momento que a gente fica triste, ela já teve esses momentos de tristeza, mas a gente sabe que tudo isso é devido à mudança. Então, Adaptação. adaptação, né? E todos nós passamos por isso. E a gente precisa, depois que a gente toma uma decisão dessa de ir para um outro país, a gente precisa ter consciência disso também. Vai ter esse período nebuloso, né? Esse período chuvoso, cinzento, que a gente fala, para todos, para todos. Mas que com o tempo você vai agradecendo primeiramente por tudo que você está passando, né? Pelo privilégio de estar onde você está e vendo os lados bons das coisas, né? Como todo mundo fala, né? Todo estrangeiro fala que o brasileiro sempre vê o lado positivo. Isso é uma característica muito maravilhosa da gente, né? A característica única dos brasileiros, né? A gente que já conhece algumas pessoas e a gente observa que é muito nosso, muito do nosso dia a dia, né? Mesmo com a dificuldade, a adversidade, nós temos um pensamento positivo, que as coisas vão melhorar, procuramos sempre dar uma palavra, mesmo na adversidade, dar uma palavra de positividade, né? Para as pessoas. Bom, mas o X da questão é o que tranquilizou a gente? Por que a gente está tão tranquilo agora? O que mudou? Primeiro aquilo que a gente falou, a segurança. Muito importante o país ser tão parecido com o nosso. Isso dá se fosse... estou na minha casa, sabe? Não é tão difícil assim. Parece com a minha casa, né? Com o meu país. Outra coisa também é o acolhimento. A gente está falando da nossa experiência. Então, vocês sempre lembrem disso, tá? Eu não estou falando generalizando mesmo porque eu não tenho nem embasamento para falar no geral. Também estou começando a conhecer agora. Ver que ela pode andar tranquila a hora que for, porque ela está fazendo a faculdade aqui também, por causa da língua, você precisa estudar. Né? Outro ponto positivo também para o seu filho, porque está instigando ele a conhecer outras línguas, o mundo. Isso é maravilhoso. Conhecimento nunca é demais, gente. Nunca. Um fator tão quanto importante também, a gente tem que falar que é a vida saudável, né? A qualidade de vida que existe aqui. Podemos observar a quantidade de equipamentos que existe no parque, podemos ver algumas pessoas praticando exercício. Então, existe academia 24 horas, sim, existe, tem várias, né? Apesar que o custo é alto, que tem um custo em relação ao salário mínimo, né? Pra gente que vem de fora, sempre a gente vai achar mais alto. Existem as opções também de você vir fazer uma caminhada, todo o parque aqui ele tem uma pista de caminhada, né? Tem vários equipamentos, né? Tem um equipamento curioso ali que a gente vai conhecer, que eu só vi aqui, não vi em outro lugar, que eu vou mostrar para vocês. Esse equipamento, que é curiosíssimo, né? Mas é excelente para suas costas. Legal também, gente, que todo parque tem banheiro feminino, masculino, tudo bem equipadinho, tudo limpinho, tudo assim. Eles pensam em tudo, né? Inclusive também tem água, tem tudo para você. Então você pode ficar um bom tempo aqui, né? Se exercitando, fazendo sua caminhada. Depois você vai fazer exercício nos equipamentos que tem, né, amor? É verdade. Inclusive tem botões de emergência, como todo uma estrutura, digamos assim, e é bem conservado, né? Então, assim, ele só vai ficar ocioso em casa
Se ele for quiser. escolha própria. É, porque assim, tem como fazer atividade. Logicamente, nos períodos de inverno, acredito que seja mais difícil. Há um ponto muito importante para a gente frisar. Os coreanos, acho que mais também assim, o pessoal mais velho também, tal, a gente observou muito que não usam muito o inglês, né? Então o negócio é aprender a falar a língua. Então você pegar o Google, mas quem vai morar, a gente está pegando o Google e está traduzindo. Ok, ajuda bastante. Mas quem vai vir morar, né, amor, tem que estudar. Você precisa estudar. Porque se você vai fazer parte, se você vai estar inserido na sociedade, você tem que estudar a língua. Você precisa falar o coreano. Não tem hipótese de viver só com o inglês. É muito complicado, muito difícil, até porque o inglês ele vai te ajudar em algumas coisas, mas como existe a variação de língua do território, ok? Do norte, sul, centro, existe a variação da língua também aqui no coreano. Né? Então é importante. Pronto, este é o aparelho que eu chamo como ser um morcego por um momento. Estica toda a sua coluna aqui, é muito bom. O seu pé fica preso ali em cima, você tá solto aqui, ó. Mas o seu pé tá preso. Então, o peso do seu corpo fica no seu pé. Com isso, você fica todo esticadinho, toda sua coluna fica toda coisadinha, sabe? Bom. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Né? No próximo tópico a gente vai abordar, vamos falar sobre a saúde da Coreia, como é que funciona. Sabemos que aqui não funciona como no Brasil, quer dizer, aqui é pago. Né? Eu vou ter uma consulta em breve e vou contar para vocês essa experiência. Né? Vamos falar também de moradia, custo de moradia, qual é a dificuldade de conseguir um local, um espaço, né? O que precisa, qual o custo disso, né? Como é que funciona aqui na Coreia, que é importante também para quem está vindo ou queira vir se preparar, né? Então a gente vai abordar esses tópicos no próximo vídeo. Aguarde que vai ser muito legal. Tchau, pessoal!